No vídeo de hoje vamos abordar um capítulo importante da história recente do Brasil, envolvendo a quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em 1989. Mas o que poderia levar à quebra de uma Bolsa de Valores? Uma grande crise mundial? Uma revolta popular? Eu acho que não. Apenas um homem, isso mesmo. Seu nome é Nagy Narras. O maluco é brabo. O homem que quebrou a Bolsa de Valores e ainda lucrou milhões com isso. Como isso aconteceu e quais as conclusões podemos tirar desse caso? Acompanhe o vídeo até o final para saber mais. Mas antes vamos contextualizar o período em que isso aconteceu e aproveite para deixar o seu like. Os anos 80 com certeza foram marcantes para muita gente. A moda, as músicas, os cortes de cabelos estranhos e todos aqueles programas de TV apelativos, com neons, glitter, sintetizadores, calças pantalonas, mullets e tantas outras coisas nostálgicas para muitos. Mas nos anos 80 existia um ser que virou a marca registrada do Brasil dessa década. Um ser monstruoso que em todas as noites furtava o valor do dinheiro que os brasileiros tinham na carteira, sem que precisasse tirar uma nota sequer. Todo brasileiro da classe média ou abaixo conhecia muito bem esse monstro, e seu nome era inflação. Mas não era uma inflação qualquer. Para se ter uma ideia, entre 1988 a 1991, a inflação ficou numa média de 1.177%, o que dá cerca de 2,7% de inflação ao dia, ou 4% se considerarmos apenas os dias úteis. O que isso significava? Que o dinheiro que você tinha hoje na carteira, amanhã teria diminuído 4% do seu valor de compra. Assim, o melhor que você poderia fazer era correr para o supermercado e conseguir comprar antes que a terrível maquininha de etiquetas passasse com um novo preço reajustado. O governo brasileiro na época tentava resolver o problema da grande desvalorização do dinheiro, fazendo cada vez mais injeção de dinheiro, algo tão eficiente quanto tentar apagar uma churrasqueira jogando gasolina. Devemos lembrar que o Brasil teve um pujante momento de glória nos anos 70, onde, por um momento, todos acharam que o Brasil ia ser o país do futuro. Com um crescimento vertiginoso, na época não se falava no Brasil em investimentos feitos pela iniciativa privada. Todos os investimentos de grande porte eram feitos pelo Estado, com a ajuda de financiamentos e empréstimos do mercado financeiro internacional. Dívida externa, endividamento. Esquece isso, estamos falando do Brasil, o país que está bombando e voando alto. Mas o esperado voo do Brasil não passou de um voo de galinha e logo a conta veio. Para fazer a rolagem da dívida, o Brasil expedia títulos da dívida pública, conhecida como Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional, ou ORTN. Você comprava esse título e no dia do seu vencimento, o Estado prometia lhe pagar os juros do título mais o valor da inflação. Porém, o Estado brasileiro sempre estava sem grana, então para honrar seus pagamentos ligava as impressoras de dinheiro para pagar as dívidas, e assim mais e mais dinheiro circulava e mais a inflação galopava. Diversas equipes econômicas entravam e saíam do governo como uma resposta do Estado para a situação, e algumas dessas resolveram parar por um tempo a impressão de dinheiro e reduzir os pagamentos abaixo da inflação. Assim, com o tempo, o Brasil também ficou conhecido como um país caloteiro e sem palavra. Assim, as ORTNs começaram a não serem bem vistas e os investidores as abandonaram. Sem quem comprasse seus títulos, o Estado brasileiro novamente se viu obrigado a imprimir mais dinheiro e assim a bola de neve da inflação continuava crescendo monstruosamente. Nessa época, se você não tivesse dinheiro, o melhor era investir em estocar comida em uma despensa bem grande, pois ela sempre ficaria mais cara no dia seguinte. Logo, comprar hoje significava economizar na comida de amanhã. Agora, se você tinha um dinheiro sobrando, poderia investir em ouro, que tem seu preço estipulado pelo mercado, sem interferência estatal, ou em dólar, expedido por um banco central bem mais responsável que o brasileiro. Ouro e dólar eram a verdadeira dupla verde-amarela dos investimentos, e com eles você ainda conseguia manter seu valor acima da inflação. Mas existia outro investimento muito melhor e instantâneo, que era o chamado overnight, que garantia que no dia seguinte o dinheiro colocado fosse reposto com o valor da inflação do dia anterior. Funcionava da seguinte forma:
Sempre ao final do horário financeiro, os bancos realizam entre si diversos empréstimos para fechar as contas do dia. Nessa ocasião, o Estado também injetava dinheiro para repor a perda da inflação. Nessa época, o investidor pessoa física também podia entrar nesse emaranhado de empréstimos e conseguir repor o valor da inflação de um dia para o outro. Injetar dinheiro, vocês já sabem que significava imprimir mais dinheiro e mais inflação. Mas quem estava nesse jogo queria apenas tentar salvar o dinheiro que tinha. Era um verdadeiro salve-se quem puder. Mas apesar de ser um bom investimento, era algo que só estava à disposição de quem tinha grana, pois o investimento mínimo ficava em torno de 100 mil dólares. Restava ainda a poupança, que era muito popular entre os brasileiros, pois era uma das poucas que não precisava de um investimento mínimo e, apesar de quase sempre perder a corrida para a inflação, de vez em quando recebia dinheiro novo do Estado e não tinha tantas imprecisões quanto os títulos da dívida pública. Além disso, era muito mais certo ter algum retorno de uma forma tranquila na poupança do que tentar arriscar na bolsa de valores, que na época não valia o risco, já que seus retornos eram bem menores e com grandes chances de perda. Por essa razão é que até hoje as pessoas que viveram nessa época sempre vão ter a poupança como a queridinha de todos os investimentos, apesar de termos coisas melhores hoje em dia. Falando em investimentos, que tal investir o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal? Não vai custar nenhum centavo e ainda assim vai ajudar muito a continuarmos produzindo conteúdos interessantes como esse. Com um cenário caótico desses, a Bolsa de Valores brasileira não era vista de forma atrativa. Era vista por muitos como um espaço para fazer especulações e apostas, assim como uma banca de jogo do bicho. No final, a bolsa sempre perdia para a inflação. Mas em 1988, o gráfico muda completamente. A Bolsa de Valores aumenta 2.549%, contra 1.037 da inflação. Mas o que aconteceu nesse ano para termos esse boom? Aqui entra o personagem da nossa história. Nagy Narras foi o cara que conseguiu esse feito, utilizando de métodos moralmente e legalmente questionáveis. Podem questionar meus métodos, mas não podem questionar meus resultados. Nagy Narras nasceu no Líbano, foi criado no Egito e se formou em Londres, quando com apenas 22 anos de idade resolveu tentar a vida no Brasil. Ele veio ao Brasil apenas com um sonho e coragem. E alguns milhões de dólares que recebeu de herança. Quando veio ao Brasil, montou diversos negócios, desde criação de coelhos, fazendas, seguradoras, mercado internacional de prata e vários outros negócios que já o colocaria na capa de algum best-seller de autoajuda financeira. Você tá metido com essa coisa de coach? Mas foi na Bolsa de Valores que ele encontrou seu maior sucesso. A estratégia principal de Narras era comprar e vender ações entre suas empresas e laranjas em quantidades e movimentações suficientes para que os preços do mercado subissem. Assim, quando os preços estivessem no alto, algum investidor comprava de Narras a um preço bem mais elevado e Narras embolsava a grana da operação. Mas também não era só isso que consistia o plano de Narras, pois também envolvia negociação de opções de compra de ações. Para você entender o que é uma opção de compras, vamos a um exemplo. Digamos que existe uma ação que hoje está sendo vendida a R$50. Eu posso negociar com alguém um contrato de opção de compra para daqui a tantos meses eu compre a ação dele por R$70. Para efetivar esse contrato, eu pago para essa pessoa R$1 por ação. Passado o tempo do contrato, a ação estiver valendo R$100, mesmo assim a pessoa com quem firmei contrato vai ser obrigada a me vender por R$70. E no mesmo instante eu posso revender no mercado pelos R$100 que elas valem. Logo, no final das contas, eu com R$1 por ação consegui transformar em R$30 de lucro, ou seja, 3.000%. Nada mal, hein? Narras chegou a ser dono de 7% das ações da Petrobras e 12% da Vale. Chegou ao ponto dos investidores que estavam devendo para Narras não terem ações suficientes para honrar seus contratos, que tiveram que comprar ações do próprio Narras, fazendo com que ele ganhasse nas duas pontas, de compra e venda. Na época, a Bolsa de Valores do Rio era bem pequena, então algumas dezenas de milhões eram suficientes para fazer seus preços crescerem artificialmente. E Narras podia sempre contar com os melhores empréstimos bancários. Dizem que Narras sempre levava os altos executivos dos bancos para passeios de iate em Mônaco para assistirem juntos à Fórmula 1. Além disso, os juros eram sempre muito altos, o que também rendia generosas comissões. Mas Narras conseguia fechar as operações, pagar os empréstimos e juros e ainda assim
ficar com uma bolada de dinheiro, algo que na primeira operação lhe rendeu algo em torno de 30 milhões de dólares. Claro que o plano de Narras não passaria despercebido e logo o presidente da Bovespa começou a emitir alertas para que Narras deixasse de realizar tais operações, mas Narras não deu ouvidos. Foi quando o presidente da Bovespa conseguiu convencer os bancos de negar novos empréstimos a Narras, mas Narras já havia feito várias movimentações com cheques. Sem fundos, os cheques voltaram e nisso 5 corretoras faliram por não terem como arcar com os custos. Narras teve sua carteira de investimentos de cerca de 500 milhões de dólares confiscada e chegou a ficar 11 meses em prisão domiciliar. Mas como em nosso país rico não fica muito tempo preso, ele acabou sendo absolvido de todas as acusações. Narras se dizia injustiçado que foi vítima de uma rasteira do presidente da Bovespa e que ele seria hoje o homem mais rico da América Latina. Quando o esquema foi descoberto, a bolsa de valores quebrou. Todos os investidores correram para tentar vender suas ações diante da bolha formada, que fez com que a bolsa determinasse a suspensão do pregão. Mas quando retomou todas as ações negociadas, haviam perdido 40% do valor e muita gente saiu perdendo grana. Agora eu quero sua opinião. O que você se lembra do Brasil dos anos 80 e o que você achou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, que eu prometo trazer sempre um assunto interessante por aqui. Abraços e até a próxima! Never gonna let you down. Never gonna let you down. Never gonna let you down.